Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdes a todos, vós que estáis aqui, em grande número, nesta Basílica da Santíssima Trindade, e todos os nossos irmãos e irmãs que rezam conosco através da televisão, da rádio e da internet. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus da bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas, que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel procederam mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos ídolos. Abandonaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram outros deuses dos povos vizinhos. Adoraram-nos e provocaram a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarté. A ira do Senhor inflamou-se contra os israelitas. O Senhor deixou-os à mercê de salteadores que os saquearam, entregou-os nas mãos dos inimigos que os rodeavam e a quem nunca mais puderam resistir. Em todas as suas expedições, a mão do Senhor estava contra eles, como o Senhor tinha dito e jurado. E assim se viram na maior aflição. Então o Senhor suscitava juízes que livravam os israelitas das mãos dos salteadores. Mas eles nem sequer escutavam os juízes. Prostituíam-se no culto de outros deuses e prostravam-se diante deles. Depressa se desviaram do caminho que seus pais tinham seguido, na obediência aos mandamentos do Senhor.
Mas eles não o imitavam. Quando o Senhor lhes suscitava um juiz, o Senhor estava com o juiz. Salvava-os das mãos dos inimigos durante o tempo em que o juiz vivia, porque o Senhor compadecia-se quando eles gemiam por causa dos seus opressores e tiranos. Mas quando o juiz morria, voltavam a corromper-se mais do que os seus pais, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, sem abandonarem as suas más ações, nem o seu comportamento perverso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Não exterminará os povos, como o Senhor lhes tinha mandado, mas misturaram-se com os pagãos e imitaram os seus costumes. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Prestaram culto aos seus ídolos, que foram para eles uma armadilha. Imolaram seus filhos e suas filhas aos demónios. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo. Contaminaram-se com as suas próprias obras, prostituíram-se com seus crimes. Por isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, Senhor, por amor do vosso povo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interroga sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho eu guardado, que me falta ainda. Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Glória a Deus. Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Irmãos e irmãs, o jovem que interrogou Jesus foi-se embora muito triste, porque tinha muitos bens. Significa que o diálogo que ele teve com Jesus não teve o resultado esperado, porque o jovem preferiu manter os seus bens do que cumprir aquilo que Jesus lhe pediu. Nós imaginamos imediatamente que ele era muito rico, como diz o texto, e portanto não quis deixar as suas riquezas. E de facto as riquezas, a ganância do dinheiro e da riqueza podem afastar-nos de Deus. Mas todos nós temos outras riquezas que nos podem afastar de Deus. E muitas vezes preferimos guardar essas riquezas, mesmo que nos façam mal, do que fazer o que Deus nos pede. Já assim acontecia com o povo de Israel, como nos narrou a primeira leitura retirada do livro dos Juízes. O texto é um texto muito forte, porque diz que Deus abandonou o seu povo, deixou que os seus inimigos o exterminassem por causa da sua infidelidade. E o povo muitas vezes seguia esta riqueza que era achar que devia procurar a sua felicidade noutros deuses e abandonava a Deus com grande facilidade. Seguia outros deuses, ídolos, coisas falsas, criaturas que não podem nunca ocupar o lugar de Deus. E o texto dizia-nos: quando Deus suscitava um juiz, o povo lá era fiel. Quando o juiz morria, o povo voltava ao seu mau procedimento e afastava-se de Deus e voltava para os seus cultos, para os seus ídolos, para os seus pecados. Isto tudo é atual, isto tudo é também para nós. Continua a haver muitos ídolos, continua a haver muitas riquezas, continua a haver pecados. E a Santa Mãe veio aqui a Fátima alertar-nos exatamente para isto, para tudo aquilo que há no mundo e que nos engana,
e que nos afasta de Deus com uma aparente felicidade, mas que depois, quando desaparece, nos deixa na solidão e na tristeza. Como este jovem que se foi embora triste, pesaroso, porque não quis confiar totalmente em Deus. Hoje que estamos aqui neste local santo, onde a Santa Mãe nos vem dizer para amarmos a Deus e para estarmos unidos a Ele de todo o coração, nós devemos pensar quais são as riquezas da nossa vida que nos afastam de Deus. Quais são as riquezas falsas que nos afastam de Deus? Quais são os ídolos que nos afastam de Deus? E quais são os nossos pecados que nos afastam de Deus? A nossa fé diz-nos que quando reconhecemos a nossa realidade, nos aproximamos de Deus, pedimos perdão e lhe dizemos que o amamos de todo o coração, diz-nos a nossa fé que Deus nos cumula de misericórdia e de amor infinitos. Voltemo-nos para o Senhor de todo o coração. Não devemos sair de Fátima sem sentirmos no nosso coração uma grande alegria de nos termos encontrado com o nosso Senhor, porque é isto que a Mãe de Jesus quer, que nós nos encontremos com Deus e que nós estejamos unidos a Ele, hoje que estamos aqui, mas também quando sairmos daqui, quando voltarmos para as nossas casas, para as nossas paróquias, para os nossos trabalhos. A Santa Mãe quer que estejamos sempre unidos a Jesus, sempre unidos a Deus, e que não façamos da nossa fé tipo um passatempo para algumas vezes, para algumas ocasiões, para algumas necessidades, como fazia o povo, como nos disse a primeira leitura, mas que a fé e o amor a Deus sejam sempre a luz dos nossos olhos todos os dias. Todos os dias. É isso que vamos pedir à Mãe do Senhor, a Nossa Senhora de Fátima, que nos uniu hoje aqui na sua casa. Vamos pedir-lhe todo o coração que, reconhecendo os nossos pecados, as riquezas e as idolatrias que nos afastam de Deus, nós saibamos pedir perdão. Saibamos ir ter com o Senhor e dizer: Senhor, Tu sabes que eu te amo, abençoa-me e protege-me como Tu queres. Amém. Temos conosco estes nossos irmãos, o Joaquim e a Maria do Céu, que completam as suas bodas de prata matrimoniais. Vamos rezar convosco, vamos rezar por vós e vamos rezar por todas as famílias, para que o Senhor as mantenha sempre unidas e lhe dê todos os bens. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração.
Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Podem trocar a aliança. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos uma recordação deste dia, que é o símbolo oficial do centenário, que é o Imaculado Coração de Maria, onde nunca houve outra riqueza a não ser Deus. Onde Deus foi sempre a maior riqueza e a única riqueza, que é a riqueza que importa, é o nosso amor ao Senhor. Que o coração de Maria vos guarde e vos proteja todos os dias. Amém. Irmãos e irmãs, ao jovem rico que já cumpria a lei, Jesus propôs um caminho de maior perfeição. Vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo, sem nada de seu. Peçamos essa graça ao Pai Celeste e digamos todos: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelo povo cristão que tem no céu a sua pátria, para que caminhe para ela cumprindo os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos da Europa que conhecem o Senhor, para que não o troquem pelos falsos ídolos que a cultura dos nossos dias lhe propõe, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que fazem o mal aos olhos de Deus e só pensam em prejudicar o seu semelhante, para que ouçam a voz do Senhor e se convertam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que perguntam a Jesus como ser perfeitos, para que não temam as propostas que Ele faz, nem o convite que lhes dirige para que o sigam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais novos da nossa comunidade paroquial, para que a seriedade com que os adultos vivem a fé lhes sirva de estímulo no seguimento do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dizei aos que desejam ser perfeitos a palavra que o vosso Filho disse um dia ao jovem rico:
e ajudai-os a escutá-la com simplicidade e confiança. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis no morado, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive all the communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da internet e da rádio, desejamos a todos um santo dia e para todos vós, irmãos e irmãs, uma santa peregrinação e um feliz regresso às vossas casas quando regressardes. A saída da Basílica deve ser feita pelas portas laterais, de um lado e do outro, e como somos em grande número, devemos respeitar as distâncias de segurança que nos são pedidas. Não é preciso atravessar a Basílica, porque há portas de um lado e do outro para que todos possam sair em segurança. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.